Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Como que um casal sai de Souza, na Paraíba, e de João Pessoa para vir para ser attending em Boston, nos Estados Unidos, especialista em heart failure, especialista em eletrofisiologia? Nós vamos aprender aqui hoje com Gilson e Amanda Fernandes. Que alegria receber esses amigos para contar sobre carreiras de sucesso. Gilson e Amanda, muito obrigado por compartilhar a história de vocês aqui no MetaCast. E eu passo a palavra para vocês se apresentarem, por favor, e estou animado demais para esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Anderson, por essa oportunidade. Oi, pessoal, meu nome é Amanda Fernandes. Eu sou Fellow da Insuficiência Cardíaca e Transplante no Massachusetts General Hospital, afiliado a Harvard Medical University, aqui em Boston. E, como o Anderson falou, nasci e fui criada em Souza, no interior da Paraíba. Minha família continua lá. E fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal da Paraíba, e então mudei para os Estados Unidos para seguir minha carreira médica. Fiz residência de clínica médica na Universidade de Miami, Jackson Memorial Hospital, e cardiologia na Boston University. E é um prazer estar aqui hoje, partilhar um pouco da nossa história com vocês. Muito bem. Obrigado, Anderson, pelo convite. Você que é um grande amigo. E eu tenho muito respeito e admiração por você como pessoa, como médico, e por todo o trabalho que você desempenha, tanto na medicina como agora na educação, né? Então, meu nome é Gilson Fernandes, também sou nascido e criado na Paraíba, no caso em João Pessoa. Hoje eu sou eletrofisiologista, sou professor de medicina e preceptor da residência de cardiologia e eletrofisiologia na Universidade de Boston. Depois que eu fiz a escola de medicina, né, a faculdade de medicina na UFPB, vim para os Estados Unidos, fiz residência de clínica médica e cardiologia na Universidade de Miami. Depois nós nos mudamos aqui para Boston, fiz fellowship de eletrofisiologia no Massachusetts General Hospital da Universidade de Harvard, e depois consegui essa posição como professor de medicina na Universidade de Boston. Espetáculo. A história de vocês é uma inspiração e serve muito o propósito dessa plataforma do nosso podcast, que é para compartilhar histórias de sucesso e inspirar pessoas. Então, para o pessoal que está ouvindo, vocês vão escutar nas histórias aqui de Gilson e Amanda muitos pontos, muitos aspectos que podem influenciar positivamente a carreira de vocês. Esse é o intuito aqui. Antes de começar com algumas perguntas para esses convidados tão especiais, quero lembrar a todos que o MetaCast, o Meta Analysis Academy, não tem filiação com as instituições onde nós trabalhamos. As opiniões aqui são exclusivamente minhas. E aproveito para deixar o convite para você também conhecer o Meta Analysis Academy, programa que ensina você a fazer pesquisa e publicações de alto impacto com relevância para avançar na sua própria carreira. Vamos começar, pessoal, com vocês lá na Paraíba, né? Você, Amanda de Souza, Gilson de João Pessoa. Conta, por favor, um pouco sobre como que foi a formação de vocês lá na Faculdade de Medicina e a vontade de vir para os Estados Unidos fazer residência. De onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, a ideia surgiu comigo, né? Que nós nos conhecemos na faculdade, na UFPB. Na verdade, nos conhecemos num grupo de pesquisa. Sério? Eu era... Pesquisa transformando carreira sempre. Então, eu era 1 ano e meio na frente de Amanda e participávamos do mesmo grupo de pesquisa lá, o GESME. Um abraço para a professora Hilva, se ela estiver assistindo a gente. E foi lá que nos conhecemos, já nos envolvemos em pesquisa, trabalhamos juntos e o resto é história. Mas o desejo de vir para os Estados Unidos foi uma história bem interessante, né? Porque na época não era a ideia de vir fazer residência aqui nos Estados Unidos não era tão difundida e tão conhecida como é hoje. Por exemplo, na minha época, quando eu era estudante de medicina, eu nunca tinha escutado e não sabia que era possível vir para os Estados Unidos ou para o exterior para fazer residência. Isso é uma coisa que não se ouvia falar na época. Sim. Então foi uma ideia que surgiu meio que aleatoriamente, né? Então eu estava, na época, num congresso lá em João Pessoa. Eu estava, eu acho que no 3º ano de medicina, mais ou menos no 6º período, e tinha um congresso de anestesiologia. Você sabe que estudante de medicina é caça-congresso, né? Qualquer congresso que tiver, a gente vai. Então, quando eu estava lá na área dos posters, eu observei um pôster, não lembro nem qual era o assunto nem nada, mas eu observei que no pôster tinha um símbolo da Harvard.
Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção e naquele exato momento me passou um estalo assim na cabeça de será que é possível fazer residência nos Estados Unidos? Então, foi uma ideia que me veio e eu terminei aquele dia com aquilo na cabeça, inquieto para tentar saber se era possível e como era o processo. Então, naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar. Então, eu fui atrás de residência nos Estados Unidos, aí comecei a descobrir tudo do USMLE e como se dá o processo e tudo mais. E, a partir daí, vi que era uma ideia factível, vi que era possível, né, por toda a pesquisa que eu fiz, e o resto é história. Né? É impressionante como isso mudou, né, de 10 anos para cá, como hoje o pessoal entra na faculdade, já é exposto a essa realidade. Tem muitos exemplos, como vocês, como eu aqui, que talvez mostram que isso é possível, é factível. E na minha época foi exatamente como você. Um dia, assim, veio o estalo, será se é possível fazer residência nos Estados Unidos? Eu comecei ali, usei o ECFMG Information Booklet como guia, como manual para me informar sobre como era possível. E seguir o mesmo caminho. Amanda, como que você... Eu sei que houve certamente um tempo para amadurecer essa ideia, depois o Gilson veio fazer o Observer primeiro, nós vamos falar sobre isso, mas como a ideia partiu dele, Amanda, eu estou curioso para saber de você, como cônjuge, como que você recebeu essa ideia quando você ouviu pela primeira vez? Você achou que o Gilson está maluco, o que você está fazendo? Ou você abraçou a ideia desde o início? Não, foi um impacto para mim, né? Porque nunca tinha passado pela minha cabeça de fazer residência fora do Brasil. Eu sempre tinha na minha cabeça, não, vou fazer residência em São Paulo, vou para longe, mas não tão longe, né? Então, a gente começou a namorar e ficamos noivos e o relacionamento amadurecendo e Gilson já estava no processo de fazer as provas. E eu via que era uma coisa que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, dele dar o match, porque ele estava indo muito bem no processo inteiro. E eu comecei, né, a tentar amadurecer essa ideia também, e o Gilson foi fundamental nesse processo de me inspirar, principalmente, porque ele, para mim, foi aquela pessoa que foi abrindo os caminhos, mostrando que era factível, e eu fui começando a abrir os horizontes para essa possibilidade também. Gilson foi, se eu não me engano, a segunda pessoa, eu acho, da UFPB a fazer esse processo. Uau. Então, meio que ninguém tinha ideia de como se fazia isso na época, né? Então, foi tudo muito, assim, tentativa e erro, e foi dando certo. Então, a partir daí foi o caminho que a gente traçou. Que demais. Isso é um sonho que acabou virando o sonho de vocês dois casal, juntos, né? Mas também imagino que não foi de imediato, assim, teve um processo de amadurecimento, não sei que tanto o Gilson teve que te convencer desse sonho aí, mas que legal. E eu lembro dessa história que você contou sobre descobrir como funcionava o processo, eu lembrei de uma história interessante minha. Quando eu apliquei também na UFG, ninguém sabia sobre como fazer isso, eu também acho que fui uma das primeiras pessoas que seguiu esse processo por lá, e naquela época nossa, tinha que assinar os documentos, vocês lembram? Tinha que assinar o pedido para fazer o Step 1 e tudo isso. Hoje mudou tudo esse processo, mas na minha faculdade não se sabia quem que era a pessoa que estava credenciada para fazer aquilo. Eu tive que recadastrar uma certa pessoa lá para assinar os documentos. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, na época que eu fui aplicar, também não tinha ninguém cadastrado. A UFPB não era cadastrada no ICFMG. Então, a gente teve que fazer o cadastramento da universidade, de todos os coordenadores, as pessoas que podiam assinar os papéis. E na época tudo era mais difícil, né? As informações iam por correio, né? Então, a gente mandava uma carta para o ICFMG, o ICFMG mandava uma carta de volta, que ia para a central dos correios da universidade. Eu tinha que ir lá buscar essa carta, trazer para a coordenação. Fiz isso muitas vezes. Era muita coisa. Então, só um recado para o pessoal que hoje tem que lidar com sponsor note e tudo isso, que a burocracia sempre existiram, não deixe isso te desanimar. Eu queria comentar uma coisa também, Hanson, já que você, né, disse que o público-alvo aqui o objetivo aqui é realmente dar inspiração e etc. para as pessoas que estão passando pela mesma coisa, eu queria compartilhar também uma ideia, né, no caso da minha filosofia de vida, que eu uso uma alegoria assim, simples, que eu comparo a nossa vida e a nossa trajetória com você assim dirigir um automóvel, né? E quando você está dirigindo, a primeira coisa mais importante é o seu destino, né? Então você tem que determinar o destino para saber para onde você vai dirigir. E o segundo é o planejamento. Então, uma vez que você determinou seu destino, como é que você vai chegar lá?
né? Então, uma vez que você determina o seu destino e que você tem um mapa ou um GPS e sabe como vai chegar lá, então não tem nenhum impedimento para você chegar no seu objetivo. A mesma coisa com a nossa vida, né? Então, como é que você chega no seu sucesso? Como é que você chega no lugar que você quer? Então, a primeira coisa é determinar o seu objetivo definido, né? Para onde você quer ir. Então, naquele momento que eu tive aquela visão, eu determinei que o meu objetivo é fazer residência nos Estados Unidos. Perfeito. Então, a segunda pergunta é, como é que eu vou chegar lá? Né? Qual vai ser o caminho? Então, aí vem a pesquisa, né? O planejamento de como... será que é factível de fazer um plano real e definido de como chegar lá, né? Perfeito. Uma vez que você faz isso, você vai chegar onde você quer, né? Não tem nenhum impedimento. A única coisa que pode ir contra você é você mesmo, né? Se você desistir em cada adversidade que surgir no caminho, vão ser muitas, né? Quanto maior o desafio e quanto mais você almeja, maiores vão ser os desafios. Sim, sem dúvida nenhuma. É ter persistência para seguir nesse caminho. Eu concordo 100% que ter clareza desse objetivo é fundamental para você trilhar o caminho para chegar lá, como você bem descreveu. E esse conselho serve muito para as pessoas que estão indecisas sobre vir para os Estados Unidos ou não. O Gilson parece que fez esse pulo assim de forma muito rápida. Surgiu a ideia e logo tinha essa convicção. Mas para muita gente, como foi o meu caso, eu debati uns 2 anos, assim, porque obviamente muito apegado à família foi uma disrupção, foi disruptivo para mim considerar vir para os Estados Unidos, e é para muita gente. Então eles ficam pensando, se debatendo se vale a pena ou não. E meu conselho sempre é nesse processo aí, leve o tempo que for necessário, mas eventualmente você tem que tomar essa decisão. Eventualmente você tem que, não, eu vou, e aí você tem que jogar toda a sua energia, esforço, dedicação, tempo, ter os recursos financeiros também para você alcançar esse objetivo. Ele não acontece por acaso, não foi para nenhum de nós aqui e não é para ninguém que chega aqui. Não é mesmo? Porque se você, né, não tiver esse objetivo, se você não sabe para onde vai, você não vai chegar a lugar nenhum. Só tem 2 opções: ou você vai ficar parado no mesmo lugar, ou vai ficar à deriva, né, sem um direcionamento. Perfeito. E Gilson, e Amanda, além das provas, assim, conta um pouco sobre como foi a preparação de vocês em termos de observers. Eu lembro quando o dia que eu te conheci, Gilson, em Miami, eu era R1 ou R2, não lembro agora, estava lá na cafeteria do Jackson, naquela correria, fazendo enfermaria, 12 pacientes, todo mundo doente, fui lá comer rapidinho, chega o Gustavo, nosso residente R3, ou Chief na época, e falou, tem um observer aqui para você conhecer. Eu lembro do dia que eu te conheci, rapaz. Eu lembro também. Na época eu era observer, né? Você era R1, na época de clínica médica, e a gente se conheceu, né, por intermédio do Gustavo, um grande mentor, né, na minha carreira, todos nós, no início da minha carreira. E eu abro um parêntese aqui para outra coisa importante, né, é a mentoria, né? Você seguir conselhos de pessoas mais experientes que já passaram por aquilo que você está passando e, né, que pode lhe dar experiência para dar clareza nos seus objetivos e nas suas decisões. Mas aí naquele dia que a gente se conheceu, você me incluiu em vários projetos que você tinha na época e eu terminei escrevendo 2 meta-análises junto com o Henderson, só daquele contato breve, que me ajudaram já a conseguir essa vaga na residência. Amanda e Gilson são pioneiros dos alunos, digamos assim, ou das pessoas que trabalharam comigo em meta-análise no momento inicial da nossa carreira. Então, aquela época em Miami foi uma época muito boa, tanto para o meu aprendizado pessoal, quanto assim, para compartilhar, convidar muita gente para participarem. Tinha lá na época o Daniel, que era o nosso senior, o Leonardo também, fizemos muitos trabalhos juntos, depois chegou a Amanda também. Então, nós fizemos muita coisa boa juntos ali no começo da nossa carreira. Amanda, para você, conta como foi o processo de preparo para a residência. O Gilson já tinha conseguido o match, Isso. E aí você foi se dedicar a esse processo, e como que foi isso? Então, o Gilson já estava aqui, né, nos Estados Unidos como intern lá no Jackson, e eu tinha que fazer as provas ainda. Nesse período que eu estava na preparação para as provas, fui introduzida à meta-análise através de você e através do Gilson, que já tinha aprendido com você, e foi, assim, algo que transformou minha vida, porque ter a habilidade de fazer meta-análises me proporcionou o networking que eu precisava para aplicar para a residência e ter uma aplicação forte. Então, o fato de ter sido exposta a isso ainda antes do match foi, assim, fundamental, porque me possibilitou a ir para os congressos de relevância da área
que eu já sabia na época que eu queria fazer cardiologia e insuficiência cardíaca, então eu sempre tive isso claro na minha mente. Eu já comecei a tentar ideias nesse ramo e conseguir parcerias com mentors para mandar para os congressos. Então, isso fortaleceu muito a minha aplicação e ajudou muito no processo para evitar um gap enquanto eu me preparava para os steps. Qual foi o tempo de diferença entre o match do Gilson e o seu match? Foram 3 anos. Então, quando o Gilson, nós aplicamos já como couple, eu apliquei para medicine e ele aplicou para cardiologia, porque a gente estava 3 anos de diferença um do outro. Eu lembro dessa discussão, inclusive em Miami, que o Gilson iria para Chiefs se ele quisesse facilmente, mas aí eu acho que até para evitar ficar fora do mais diferente, não foi? A gente estava no timing perfeito, né? Porque a Amanda aplicou quando eu estava terminando a residência de clínica, então a gente fez todas as nossas aplicações juntos. E a gente vai debater um pouquinho aqui também sobre couple, não couple, como foi que isso impactou, porque a gente participou das duas partes, né? Porque na primeira aplicação que fizemos juntos, nós não podíamos fazer couple porque eram matches diferentes. Sim. Porque era o Residency Match e o Fellowship Match, que são distintos, então não pode fazer couple. Só está em ciclos diferentes, são ciclos diferentes, em timings diferentes, então não era possível. Mas na segunda vez, aí sim, nós podemos fazer couple. Então, no caso da primeira vez, o que eu acho que a maior limitação de você não aplicar para o couples match, quando você é um casal, é a limitação em termos do resultado final, né? Porque se você não faz couples match, você não tem garantia de que vocês vão matchear na mesma cidade ou na mesma instituição. Então, porque um é antes do outro. Então, o meu match saiu em dezembro, né, que é o Fellowship Match, enquanto que a Amanda ainda estava entrevistando. Então, realmente, você tem uma resposta antes, quando você faz o match diferente, e já dá para direcionar o match do outro. Então, a Amanda já sabia que eu dei match aqui, no caso lá em Miami, então ela estava meio que limitada às opções que tinha em Miami. Né? Para o match dela. Isso, para o match. E graças a Deus deu certo, ela entrou lá na Universidade de Miami também. A minha number one choice. Espetáculo. Muito bom. Né? Inclusive, a Amanda estava falando da oportunidade que ela teve de fazer, né, meta-análise antes de aplicar para a residência. Então, eu estava até contando essa história para o Henderson, que antes de entrar para a residência, a Amanda já tinha mandado um trabalho para um congresso lá local. Em Miami e ganhou o primeiro lugar numa apresentação oral de melhor trabalho, que foi uma meta-análise que a gente fez juntos. Maravilha. Miami Valves, né? Congresso local. Congresso local forte lá do pessoal da intervenção, hemodinâmica e realmente estrutural. Exatamente. Como que foi essa experiência lá, Amanda? Ganhar esse prêmio ainda antes de aplicar para a residência? Eu, assim, nunca passou pela cabeça, né, que isso ia ser possível, né? Através da pesquisa, ter essa oportunidade foi incrível. E meio assim que deu um novo ar e uma nova sensação de onde era o limite. Eu acho que quanto mais você esforça, isso reflete nos seus resultados, né? Quanto mais você tem um foco, o direcionamento, a perseverança e um objetivo definido, isso vai lhe levar ao sucesso no matter what, né? E eu acho assim que para mim foi uma injeção de ânimo de perceber, se isso já aconteceu antes de eu conseguir entrar na residência, não existe um limite a menos que eu me limite. Então, as portas se abriram desde então para novas oportunidades. E você mencionou algo muito importante também, que foi a conexão com mentores ou com esse networking que você fez através de pesquisa, até mesmo antes do MED. Qual contato você teve com essas pessoas assim através dessa pesquisa? Foi o fato que você apresentou no congresso e eles viram você lá? Foi o fato que vocês estavam trabalhando, trocando e-mail juntos? Como você percebe esse networking, no caso, antes de alguém entrar na residência? Porque quando você está na residência, você tem um networking clínico. Você trabalha no hospital, as pessoas veem que você faz um bom trabalho, gostam de você, escrevem cartas de recomendação e tudo isso. Mas nesse quesito networking de pesquisa, como que isso te ajudou? Então, o fato de ter partido, assim, eu tive uma ideia de fazer uma meta-análise sobre o resultado de revascularização em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, usando células-tronco.
E Miami é um grande centro de pesquisa em células-tronco. Então, eu meio que fui targeting as pessoas que trabalham nesse foco. E mandei um e-mail e disse, olha, eu estou com essa ideia, fiz esse projeto, está aqui o abstract, e seria um prazer, uma honra de contar com a sua experiência, a sua revisão, as suas sugestões nesse trabalho, se você achar apropriado, né? Sempre tendo aquela iniciativa de você ir bater na porta mesmo. Então, acabou que a pessoa reply back, né? E disse, não, seria um prazer ser o seu mentor nesse projeto. Que demais. E foi até o Dr. Hare, na época, que era um dos grandes nomes da Universidade de Miami. Tinha sido, inclusive, Chief of Cardiology na época. E ficou interessado no projeto e foi aí que surgiu a parceria. Que demais. Espetáculo. E para quem é ouvinte regular aqui do MetaCast, já tem esse paralelo com muitas histórias que aparecem aqui. É a competência, é o preparo com a iniciativa, com a autonomia, com ser proativo e buscar a oportunidade. Então, dentre os alunos do Meta-Analysis Academy, que dominam essa técnica de meta-análise, que o Gilson e a Amanda, assim como eu, usaram na carreira deles, eles fazem isso regularmente. Então, vem em mente agora, por exemplo, uma aluna que está em Redenção do Pará, um outro colega na Paraíba também, Arthur Petrucci, segundo ano, se não me engano, na Paraíba, que convidou um médico lá de São Paulo, da psiquiatria na USP, para participar do trabalho com ele. André Dávila, que já esteve aqui, Marcelo Braga, que já estiveram aqui, Marcelo e André Rivera, que já trabalharam com o Gilson também em projetos de eletrofisiologia. Então, eles também, estando no Brasil, trabalharam com pessoas aqui nos Estados Unidos de forma remota, muito como vocês, como a Amanda fez na carreira dela. Então, realmente é uma ferramenta poderosíssima para fazer esse networking através de pesquisa. E só assim, para complementar, como o poder da meta-análise vai muito além de qualquer fronteira, as ideias vão começando a surgir. A partir do momento que você começa a fazer, você começa a se atualizar, a ler mais sobre os tópicos que lhe interessam, e você começa a ter aquela proatividade de, será que já existe estudos nisso, né? Será que já existe alguma coisa feita nesse sentido? Então, teve pesquisas nossas que já foram citadas em guideline. Uau. Tipo, ideias que vieram, assim, de uma conversa que a gente teve no carro, né? E se a gente pesquisasse sobre isso? Será que existe algum trabalho tentando analisar desfechos de arritmia nessa população? Foram aí que surgiram duas ideias extraordinárias que a gente teve. Essa meta-análise é famosa no Meta-Analysis Academy. Eu já citei várias vezes essa meta-análise aqui, porque ela é um exemplo clássico de como você pode pegar um subgrupo de estudos primários, de estudos ensaios clínicos randomizados, e colocar isso como uma ideia de meta-análise. Exato. Foram duas ideias de Amanda. Ao mesmo tempo, a gente estava dirigindo do trabalho para casa e veio um estalo para ela. Ela comentou comigo, olha, e se a gente fizesse isso aqui? De analisar esse desfecho secundário de arritmias em pacientes tomando SGLT2 e tomando Entresto. Então, a gente desenvolveu os dois projetos em paralelo. Eu fiquei com o SGLT2, ela ficou com o Entresto. O do SGLT2 foi publicado no Heart Rhythm e o Entresto publicado no Heart Rhythm O2. Espetáculo. Eu convidei o Chief da Cardiology na época para ser o meu mentor nesse projeto, né? E que me ajudou muito no meu match para cardiologia. Eu acho que me abriu muitas portas nesse processo. Maravilha. Então, é a história de sucesso, de você fazer pesquisa e publicações, construir o networking com isso. E aí você tem o melhor dos dois mundos. Você tem o currículo muito forte, mas também tem as conexões que a pesquisa abre para você. Eu quero falar um pouco sobre a residência em Miami. Como que foi? Nós três fizemos residência de Internal Medicine lá. Como vocês lembram daquela época nossa de residentes? Como descreve para o pessoal que sonha com esse objetivo de vir fazer residência nos Estados Unidos, que considera Miami como um programa? Como foi para vocês? Eu acho assim que foi para mim a experiência da minha vida, porque foi o meu primeiro passo aqui nos Estados Unidos. Eu nunca tinha saído da Paraíba, então vim morar nos Estados Unidos e me inseri naquele ambiente multicultural, com pessoas de todos os lugares. E eu fiz parte de um programa que é chamado Harrington Program, que é bem seleto de recrutar pessoas da América Latina e Caribe. E eu fui uma das pessoas recrutadas. Naquela época, eu e mais 2 brasileiros e o restante de outros lugares da América Latina e Caribe. E foi muito rica a experiência, muito rica ficar imersa em 3 hospitais diferentes, aprender com populações diferentes e, ao mesmo tempo,
um centro de referência por causa da imigração, né? Você acaba sendo exposto a diferentes patologias. Foi uma experiência riquíssima, um programa muito forte que a gente carrega até hoje no coração, essa experiência muito produtiva. Com certeza. E eu tenho aquela opinião que você se forma médico mesmo depois da residência, né? Lógico que no curso de medicina você aprende, né, toda a teoria e realmente forma aquela base, mas a experiência clínica mesmo, o hands-on, vem na residência. E o treinamento foi espetacular, né? Excelente em todos os sentidos, não só a experiência clínica, como a Amanda disse também, a experiência cultural, né? Que tanto pacientes como colegas do mundo inteiro, né? Coisa que a gente não vê comumente no Brasil, pelo menos no Nordeste, de onde a gente é muito aquela população local. Então, essa foi a primeira vez que a gente teve realmente essa experiência de ter colegas e pacientes do mundo inteiro, né? E pessoas muito boas, né? Assim, muito fácil de trabalhar e excelentes mentores. É um programa muito clínico, né? A gente trabalhou muito lá no Jackson, mas realmente tivemos uma formação excelente. Sou muito grato também. Eu lembro com muita saudade daquela época boa nossa de residente lá. E aquela coisa de você sempre fazer mais do que expected, né? Dar mais do que é esperado de você e ir além das expectativas. Eu acho que, para mim, isso foi assim um mantra durante a minha residência e para o Gilson também. E no final, para nós dois, assim, veio a surpresa que acabamos recebendo o prêmio de Intern of the Year e Fellow of the Year. O reconhecimento, né? E no caso foi engraçado que foi no mesmo ano, né? Então, no ano de intern de Amanda, eu era fellow do primeiro ano. Então, na cerimônia de premiações no fim do ano, então, na mesma cerimônia, a Amanda foi Intern of the Year e eu fui escolhido Fellow of the Year. Espetáculo. Então, de Internal Medicine. Porque se valoriza o mérito, né? Sim. De certa forma, eles têm um reconhecimento de quem se esforça, de quem trabalha duro, e é bem bacana de ver isso. Nós todos deixamos um rastro de sucesso em Miami. Gustavo foi Intern of the Year, eu fui Intern of the Year, Wilson Fellow of the Year, Amanda Intern of the Year. E até hoje lá tem o prêmio Anderson Cardoso, né, de excelência em medicina. Realmente eu sou muito grato a Miami pelo que eles fizeram por nossa carreira. E aí depois vocês decidiram o fellowship. Bem, o Gilson ficou em Miami para o fellowship de cardio, a Amanda fez o treinamento em Internal Medicine. Como que foi essa decisão de vir para Boston? E por que Boston? Obviamente tem centros de excelência aqui. E as vantagens e desvantagens de vir para cá ou ficar em Miami, onde vocês já estavam estabelecidos. Tinha um caminho muito claro para Gilson na eletrofisiologia, depois da cardio, para Amanda na cardiologia, depois da Internal Medicine. Como vocês pesaram essa decisão? Realmente foi uma decisão muito difícil, né? Não foi straightforward. A gente debateu muito para vários lados. E aí vem um pouco mais daquele detalhe que eu comentei sobre manter o foco no seu objetivo, né? Porque várias vezes, por exemplo, até o chefe da cardiologia lá, quando eu estava terminando o fellowship, ele dizia, Gilson, brincando mais com aquele ponto de verdade, dizendo, Gilson, esquece esse negócio de fisiologia, eu estou precisando de cardiologista aqui. Tu já começa a trabalhar aqui com a gente, já ganhando bem, já fica aqui com a gente. Mas eu digo, não, eu tenho que... meu sonho é ser eletrofisiologista, eu quero fazer eletrofisiologia. Então, né, várias coisas vão vir no seu caminho, né, várias oportunidades, mas se você tem aquele foco, você tem que, né, deixar de lado tudo aquilo que vai lhe desviar do seu objetivo, né? Mas, voltando à pergunta, então a decisão foi difícil, realmente. O que a gente queria era... Aí a gente voltou para o nosso plano original, né? Por que a gente quis vir para os Estados Unidos? Para ter uma excelente formação, uma formação de excelência. Então, a gente decidiu que a gente ia querer ter a melhor formação que a gente pudesse, né? Então, eu já estava indo para o último passo da minha formação de eletrofisiologia e... em eletrofisiologia, né, é um fellowship, um treinamento muito prático, né? São procedimentos, e não é todo lugar que tem um alto volume e que tem experiência em fazer tudo. Então, existe uma pequena quantidade de programas seletos que vão lhe preparar para fazer de tudo e para lhe dar o melhor treinamento possível. E
quando a gente aplicou para o Fellowship, a gente tinha o benefício de poder participar do Couples Match, né? Que eliminava qualquer preocupação de ficar separados, né? Então, eu volto também àquela discussão do Couples Match. Então, o meu conselho é, se você é um couple e quer garantir que vai ficar juntos, o Couples Match é essencial. É, né? Sempre em favor do aplicante, entendeu? Eu escuto muito falar a gente dizendo, não, olha, se aplicar para o Couples Match fica mais difícil de dar match, etc. Se você entender bem como funciona o Couples Match, ele sempre trabalha em favor do aplicante, né? Porque no final das contas você sempre pode ranquear, estar separado, né? Isso, exato. Mas você ranqueia nos primeiros lugares as opções onde você está. Inclusive, lhe dá a opção até de não match um dos pares, né? Então, se, por exemplo, um tem uma aplicação forte e o outro tem uma aplicação fraca, lá embaixo no seu rank list, você pode colocar que um match e o outro não. Sim. Entendeu? Para evitar qualquer chance. Então, você inclui qualquer outcome possível, né? Perfeito. Na ordem que você deseja. Então, assim, a gente não tinha nenhuma barreira, né? Porque éramos só nós dois aqui nos Estados Unidos, então não temos nenhuma barreira geográfica. Então, a gente concluiu que, não, a gente vai tentar o melhor match que a gente puder. Então, realmente aplicamos para o país inteiro, entrevistamos em vários lugares, então tivemos vários pares de programas em cidades iguais e depois a gente só teve que ranquear, né? Maravilha, aí deu certo em Boston. Deu certo, graças a Deus. Né? Como foi o fellowship lá na BU? Foi excelente. Eu acho que eu fui muito, assim, tive muita sorte de ir para um programa que me deu uma possibilidade de ser bem treinada nas diversas áreas da cardiologia. E eu acho que também me favoreceu no sentido que eu já sabia que ia para a insuficiência cardíaca, estar numa cidade, num programa que tem outros programas na especialidade que eu sempre envisionava. Foi muito mais fácil essa transição. Eu acho que se eu tivesse em um outro local para tentar um match aqui em Boston, talvez tivesse sido um pouco mais difícil. Então, sempre tem aquela conexão. As pessoas, quando você vai afunilando a especialidade, se torna assim, todo mundo acaba que conhece todo mundo e fala a seu favor, dá uma força no momento da sua aplicação, do seu match. E eu acho que já estar aqui em Boston me favoreceu no passo seguinte para a insuficiência cardíaca. Sim, um programa espetacular, né? Isso. O Boston University tem similaridades com o Jackson, né? Sim, sim. Uma população de imigrantes também, uma população um pouco mais desfavorecida, que a gente se sentiu em casa também, vindo para cá. Só aproveitar que a gente mencionou Boston University, eu quero só compartilhar com o pessoal aqui que eu quase dei match lá em Internal Medicine, porque quando eu entrevistei para Internal Medicine, lá em 2012, eu entrevistei na Boston University e ranqueei acima de Miami. E naquela época que podia fazer pre-match, a Bárbara, lá do Jackson, me ligou no último dia falando: alguém desistiu da vaga no Harrington, a gente quer oferecer ela para você aceita a vaga? Eu falei: lógico! Aí eu mudei meu rank order list no último dia, coloquei Miami no topo e Boston University em segundo. Quase dei match. Assim, imagina, não sei se eu consegui o match também ou não, né? Mas enfim, ranquei aqui primeiro. Gilson, você veio para cá, já veio para Harvard, veio para o Massachusetts General Hospital fazer eletrofisiologia. Isso. Você estava falando que pesou na decisão de vir para Boston essa questão da excelência do treinamento. Obviamente, nós falamos aqui muito já sobre como Miami tem um treinamento excelente, mas aí quando você chega em uma área tão nichada como a eletrofisiologia, não vai fazer todos os procedimentos no mesmo volume que um centro como o Massachusetts General Hospital faz. E aí são 2 anos de eletrofisiologia. Como é que foi o treinamento para você nessa área ultra especializada da cardiologia? Foi assim extraordinário, né? Na minha carreira foi assim o que eu considerava realmente o topo da minha carreira, né? De que eu estava ali naquele ambiente que assim não dava para explicar, né? O contexto, a magnitude daquilo que eu estava vivendo. Então, realmente, na eletrofisiologia é um programa, né, espetacular. Eu considero que eu tive um treinamento de excelência mesmo, que lá o volume era muito grande. Então, uma coisa assim que você vê em poucos programas no país, né? A gente tinha 6 laboratórios de eletrofisiologia ocupados o dia inteiro, né? Eram 6 fellows de eletrofisiologia, era um em cada room, fazendo procedimentos o dia inteiro, até, né, tarde da noite. Foi muito pesado,
mas assim uma experiência muito rica, de muito conhecimento e muita prática. Maravilha. E aí você fez de tudo lá, ablação de taquicardia ventricular, de marca-passo e tudo. Isso. Então, o treinamento de eletrofisiologia, né? Então, voltando para o pessoal, né? Os estudantes de medicina e tudo mais, o treinamento de eletrofisiologia, ele é clínico e é quase uma especialidade cirúrgica, na verdade, né? Porque a gente vê pacientes com arritmias, tanto BRAD e taquiarritmias, e também faz procedimentos para tratar essas patologias. Então, a gente tanto faz implante de marca-passo, desfibrilador, ressincronizador cardíaco e para tratamento de bradiarritmias, e também faz ablação para tratamento de taquiarritmias. Então, a experiência é realmente completa, né? Porque o Mass General é um centro de referência mundial, né? Então, a gente recebe pacientes tanto locais como do resto do país e até do resto do mundo, que são referidos para fazer tratamentos que aqui é o centro especializado. Então, a gente via coisas que não via em todos os lugares, né? Maravilha. É realmente uma formação que é, igual você falou, topo do mundo, assim, na sua especialidade, na eletrofisiologia. E agora a Amanda está vivendo isso na heart failure, na insuficiência cardíaca, também no Massachusetts General. Como é que está sendo? Aliás, antes de perguntar a Amanda isso, eu queria dizer que heart failure, insuficiência cardíaca, provavelmente é a área, uma das mais pesadas, assim, no sentido, assim, de... os pacientes, complexidade dos pacientes, transplante, imunossupressão, insuficiência cardíaca avançada, suporte circulatório mecânico e também tanto no paciente crônico, que descompensa frequentemente. Então, é realmente uma área que me fascina, mas eu confesso, Amanda, que eu nunca tive desejo de ir para a insuficiência cardíaca pela gravidade do paciente, pela complexidade e o tanto que demanda do médico que é especialista em insuficiência cardíaca. Como está sendo o treinamento até aqui? Está maravilhoso, assim. Como eu te disse, eu sempre soube que eu queria cardiologia e a decisão de fazer insuficiência cardíaca veio no observership que eu fiz lá no Jackson. Porque quando eu estava rodando na unidade de terapia intensiva de lá, né, a unidade cardiológica, eu fui exposta a pacientes com balloon pump, né, suporte mecânico e pacientes pré e pós-transplante, e aquilo me fascinou. Eu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero cuidar desses pacientes. Eu encontrei o meu nicho naquele momento e não mudei o foco até então. E agora eu acho que está num programa que oferece essa experiência de todo o cuidado pré e pós-transplante, de ter uma equipe assim integrada, multidisciplinar, em que você vê um paciente descompensando e você ativa uma cadeia de outras pessoas que podem lhe ajudar a colocar o paciente num ECMO que está descompensado e não deixar aquela pessoa morrer enquanto espera um transplante, é algo assim fascinante. Muitas histórias de sucesso. Muitas vidas que a gente foi capaz de salvar e transformar através desse treinamento. Muitos pacientes recebendo 2 órgãos, recebendo coração e fígado, coração e rim. Então, é uma experiência riquíssima. Técnicas novas que com a doação, depois de parada circulatória, né, que é uma técnica relativamente nova comparada à morte encefálica para doação de órgãos. E isso tudo está sendo possível porque eu estou num grande centro. Então, eu acho que minha formação vai ser bem diferenciada porque eu tive a oportunidade de metear numa instituição que oferece tudo isso. Espetacular. Realmente, o nível de formação que nós tivemos aqui nos Estados Unidos é algo que, às vezes... a gente até perde um pouco da perspectiva do tamanho que é isso, assim, estando vivendo aqui no dia a dia, na correria daquilo de chegar lá para evoluir os pacientes, para passar visita e tudo isso, a gente às vezes perde essa perspectiva do tanto que é gigante estarmos vivendo isso aqui. Eu sou muito grato por tudo isso. E as pessoas vêm para o meu hospital para uma segunda opinião. Sim. Às vezes já que foram avaliados em 2 ou 3 centros e disseram isso não é possível, a gente chega lá e faz. E do mundo todo, como você falou, né? Lá no Hopkins a gente recebia muita gente da Arábia Saudita, do pessoal dos Emirados Árabes Unidos, pessoal do Oriente Médio, vinha para cá buscar uma opinião com a gente. É incrível isso. E é muito, assim, recompensador quando você vê o resultado final, né? Eu quero perguntar a vocês aqui já, tem tanta coisa boa para discutir, mas eu quero, pensando na audiência, o que vocês veem como os principais determinantes de vocês terem tido uma carreira tão brilhante até aqui? Tenho certeza que pelos anos e décadas futuras vão seguir tendo carreiras brilhantes, mas vindo lá de João Pessoa, de Souza, quais foram os principais elementos que vocês julgam, na sua opinião? E eu vou começar com um que eu sei que é fundamental.
o caráter, ser gente boa, ser amigável. O Gilson e a Amanda realmente estão no percentil 99, assim, de ser gente boa, sabe? Então, com amigos, é um prazer trabalhar com eles. Se precisar trocar um plantão, se puderem, vão fazer para você. Extremamente amigáveis. E isso, eu sempre recomendo para o pessoal que ser agradável, ser uma pessoa boa, genuína, sincera, como vocês são, e igual eu falei, estão no nível máximo dessa característica, isso é fundamental na carreira de um médico. E essa é a minha contribuição, mas agora eu passo para vocês. Quais outras características vocês veem que têm sido importantes para vocês nessa jornada? Anderson, você é assim, uma inspiração para nós dois. Eu acho que a gente ter chegado onde a gente chegou deve primeiramente a Deus e depois a você, porque você nos abriu muitas portas quando no início da nossa carreira a gente não tinha nada. Então, tudo começou através da sua sementinha plantada de ensinar a gente a fazer pesquisa e nos mostrar que era possível chegar longe, né? E eu acho que também a mentoria ao longo do caminho, como o Gilson falou antes, de ter pessoas que já passaram pelo que você passou e que podem lhe dar uma orientação ao longo desse caminho, de todos esses matches que a gente passou. Muitas vezes a gente ligava para você, e aí, Anderson, o que é que você acha dessa proposta, o que é que você acha dessa possibilidade? E ter conselhos de pessoas que você confia nesse processo é muito importante, porque, afinal de contas, são decisões que vão impactar no resto da sua vida, né? Então, você ter a mentoria, eu acho que foi um dos pontos principais para a gente. Eu acho que você perguntou que característica. Eu diria persistência. Eu acho que depois daquilo que eu falei, né, de saber onde você quer chegar e ter um bom planejamento, se você não tiver persistência, e tem que ter muita persistência, muita resiliência para chegar aqui onde nós chegamos. Porque a quantidade de vezes que a gente já pensou em desistir, que já veio uma coisa, uma adversidade grande que nos coloca para baixo, né, que está tudo dando certo, aí de repente vem uma coisa assim que derruba a nossa moral, mas é persistência, foco, dar a volta por cima e seguir trabalhando. Brilhante, é sensacional. E eu queria perguntar para vocês também, vocês mencionaram em alguns momentos um pouco do papel assim, da pesquisa naquela fase inicial do match ali em Miami. Em outros momentos da carreira de vocês, além de serem excelentes médicos, terem a persistência que o Gilson mencionou, terem os conselhos que a Amanda mencionou, ser muito gente fina como vocês são, em algum desses momentos da sua carreira, além do match inicial, ter esse currículo forte, um N de publicações muito grande, os prêmios que vocês receberam, isso tem ajudado vocês também para conseguir o fellow? Eu sei que vocês agora estão procurando possivelmente oportunidade de emprego, o Gilson já é attending ali na Boston University, tem ajudado vocês em outros passos da carreira também? Com certeza. E eu começaria dizendo o seguinte, que um programa como o Mass General, né, da Harvard, não seleciona qualquer candidato, né? Então, eles têm um critério de seleção muito rigoroso, porque todo mundo quer ir para lá, né? Então, você vê que realmente ter um currículo forte, com muitas publicações, é o que eles valorizam, né? Eles valorizam isso. Número um é o currículo, a recomendação e o currículo. Sim. Então, você também tem um currículo sem a recomendação, aqui nos Estados Unidos você não vai muito longe. Sim. Mas ter esse currículo forte, com certeza, contribuiu muito. E outro benefício que eu queria comentar também sobre a experiência com meta-análise e como isso impacta na carreira, na minha opinião, também lhe torna preparado para produzir cientificamente em outras oportunidades fora da meta-análise também, né? Porque conforme você avança na sua carreira, você já pode se engage em clinical trials, em outros tipos de pesquisa, né, ainda mais avançadas, que se você já tem esse background, essa experiência com meta-análise, você já sabe escrever cientificamente, você já tem experiência com publicação, então lhe dá as condições de expandir a sua carreira científica. Foi o que aconteceu, né, brevemente comigo aqui no Mass General. Então, a gente estava fazendo um procedimento
E, por ocasião, a gente descobriu uma nova forma de fazer uma ablação, que nunca tinha sido feita antes, né? The Fernandes Technique. Não, então a gente chegou e disse, nossa, a gente tem que publicar isso aqui, a gente tem que estudar isso mais a fundo. Né, um tipo de arritmia que é muito difícil de fazer a ablação, e a gente tentou uma configuração de ablação e deu certo. Então a gente voltou foi aquela coisa de bedside to bench. Então a gente descobriu que dava certo, aí vamos agora estudar como é que isso funciona, como é a biofísica dessa ablação aqui. Então a gente passou várias noites, entendeu? Indo até meia-noite num laboratório animal lá no Mass General. A gente dissecava, né? A gente fez com pedaços assim inicialmente com um pedaço de peito de frango e depois com coração de porco, para testar essas técnicas de ablação e ver como é que funcionava, como é que era a biofísica da ablação. E eu já tinha a experiência, né, de várias meta-análises que eu já tinha escrito, então eu já tinha a escrita científica, então foi fácil para mim fazer um artigo de qualidade, né, escrever esse artigo, e a gente conseguiu uma publicação no JACP, descrevendo uma nova técnica de ablação. Que demais, uma das maiores revistas da eletrofisiologia. Espetacular. Que demais. A técnica Fernandes, hein? Não, né, e a gente continua reproduzindo, né, essa técnica agora em outros cenários. Muito bom. E o próximo passo da carreira, eu sei que tem muita coisa em negociação ainda, que a gente não pode disclose ainda, mas quais são as opções, uma vez que faz-se o treinamento todo no Visto J, como nós três fizemos, vocês fizeram no Visto J também. Então, inclusive, eu lembrei de uma pergunta boa aqui, porque, Amanda, você foi inicialmente J2, não foi? Isso. E, eventualmente, você fez a transição para o J1 também? Fiz a transição para o J1 porque o Gilson estava terminando o treinamento dele, né? E eu tinha que ter um visto para me sponsor enquanto isso. Então, eu acabei mudando para o J1 e o Gilson para o visto O. Então, o J2, pessoal, é o visto do cônjuge de quem está fazendo o treinamento no J1, e o visto J2 tem algumas vantagens. Uma delas é que você pode trabalhar, você pode aplicar para um work permit, então você poderia, por exemplo, ter o work permit da plantão fora da residência. O J2 não necessariamente tem o 3-year home requirement, embora você é sujeito ao 3-year home requirement do J1 original, se eu não me engano. Mas, enfim, nós todos três formamos com J, e aí o que nós fazemos quando terminamos em Harvard, na Boston University, agora no Massachusetts General, em eletrofisiologia, em insuficiência cardíaca? Quais são as opções? Voltar para o Brasil é uma delas? O que mais? Então, a gente está nesse processo de contemplar, né, o próximo passo e tentar encontrar opções para um waiver, né, que seria, no caso, ficar vinculado a uma instituição que serve uma população, de certa forma, mais desfavorecida, e nem todos os hospitais oferecem essa opção, é um pouco mais limitada, né? Então, a opção de voltar para o Brasil existe, seria por um período de 2 anos, ou ficar aqui fazendo waiver em uma instituição que você seria sponsored por um período de 3 anos. E, assim, o fato de ter um treinamento de excelência, eu acho que abre portas no mundo todo, né? Então, essas são todas oportunidades boas, né? Algum serviço nos Estados Unidos, no Brasil, certamente, alguém com uma formação de excelência vai ocupar, né, um cargo bom, um cargo importante, que vai poder servir a população também. Sim. Via de regra, o visto J tem uma obrigação de voltar para o país de origem por 2 anos, é o 3-year home requirement, e aí a alternativa para ficar nos Estados Unidos é você conseguir um waiver dessa regra. Como o Gilson e a Amanda mencionaram, esse waiver geralmente são em áreas que são consideradas underserved, são áreas que têm uma população mais carente, áreas que faltam médicos baseado na densidade populacional, enfim, tem alguns critérios, são áreas bem específicas, mas essas áreas existem em cidades grandes. Eu, por exemplo, no momento estou fazendo o meu waiver aqui em Boston. E, enfim, essas são as opções do que se pode fazer depois do visto J. Quanto maior o grau de formação, a especialização, como o Gilson e a Amanda, que são ultra especialistas em eletrofisiologia, insuficiência cardíaca e transplante, adiciona um certo grau de complexidade em se conseguir o waiver, estar em casal também, certamente adiciona essa complexidade, mas a verdade é que com uma formação excelente, como o Gilson e a Amanda tiveram,
essas oportunidades aparecem. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, essas oportunidades aparecem. Talvez pode limitar as pessoas em conseguirem um lugar específico. Nossa, eu queria muito ficar nesse lugar aqui, mas lá não dá para fazer um waiver. Aí realmente pode fechar a porta em um lugar, mas via de regra se conseguem oportunidades em algum lugar. E também existe a opção do visto O, né, que a gente mencionou inicialmente, que não resolve o problema, mas é uma ponte para uma decisão. Então, por exemplo, eu estou no visto O agora porque eu me formei com o visto J, a Amanda ainda está terminando o treinamento dela, posições de waiver aqui em Boston são muito limitadas, então eu decidi entrar no visto O, que me permite trabalhar como attending em qualquer instituição acadêmica, enquanto a Amanda se forma, e daí a gente vai tomar uma decisão final. Perfeito, eu também peguei o visto O por um tempo, o famoso Bridge to Decision da insuficiência cardíaca. Você faz uma ponte só para tomar uma decisão mais final depois. Maravilha, Gilson e Amanda, eu queria ter mais 1 hora, 2 horas para conversar com vocês aqui, certamente foi de muito valor para o pessoal escutando a gente, parabéns para vocês. Eu sou muito grato por ter conhecido vocês lá em Miami, pela nossa amizade ao longo dos anos, acho que já são quase 10 anos da nossa amizade, parceria. E fico muito feliz em ver vocês agora, Amanda, terminando a formação, o Gilson aí fazendo sucesso já como attending na eletrofisiologia. Todos os residentes lá da BU que rodam no Brigham, eu falo assim, eu tenho um amigão lá, o Gilson na eletrofisiologia, eu tenho você e o Corey lá, que são amigos, e aí o pessoal sempre fala assim, muitos elogios para vocês, e eu sou muito grato pela nossa parceria e amizade. Muito obrigado pela participação aqui hoje. A gente que agradece, Anderson. Você é um exemplo, uma inspiração para a gente. Eu tenho certeza que, através desse programa, desse projeto do MetaCast, você está mudando a vida de muita gente também. Muito obrigado. Obrigado, Anderson, pelo convite. Você é uma inspiração para mim na minha carreira. E sou grato a Deus por você ter cruzado nosso caminho e que você continue tendo muito sucesso nessa sua carreira, mentorando e orientando as novas gerações de estudantes. Amém, que Deus abençoe todos nós, muito obrigado pela participação. Pessoal, esse foi o MetaCast aqui com o Gilson e Amanda Fernandes, da Paraíba para Harvard Medical School, insuficiência cardíaca avançada, transplante, eletrofisiologia, ablação e o topo realmente da cardiologia mundial. Eu sou muito grato aqui pela sua audiência também. Te convido para escutar outros episódios do MetaCast. Temos os episódios em inglês também, é uma oportunidade para você treinar o seu ouvido em inglês. E convido você para entrar na nossa lista de espera do Meta-Analysis Academy para aprender a fazer meta-análise e ter carreiras de sucesso como o Gilson e a Amanda tiveram aqui. Um abraço e até a próxima.